Vamos chegando aí, pessoal. Eu não sei se a tentação é tão forte na sua vida como na minha. Às vezes eu fico preocupado com a minha vida cristã porque recebo algumas tentações que eu tenho que lutar diariamente. Uma vez, trabalho com crianças lá na igreja, as crianças correndo lá em volta e de repente um garoto correndo atrás do outro lascou um palavrão para o outro e deu de cara comigo. Ele deu de cara comigo e eu falei, rapaz, que é isso? E aquele menino estava tão raivoso, falou, pastor, o que ele me fez? Me arruma então uma palavra para me falar para ele, que não essa. Eu quero me vingar dele. Ali eu vi um quadro muito claro de uma tentação que aquele garoto não podia controlar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Ele deforma o caráter. Meu velho vô espanhol, ele dizia assim, el hombre no puede perder una sola cosa, la vergüenza. O homem não pode perder uma só coisa, a vergonha. Entendia ele que perdeu a vergonha, perdeu tudo. E eu diria que o pecado faz, se a gente não tomar cuidado, perder a vergonha e o nosso caráter fica totalmente deformado. Os irmãos sabem do meu posicionamento, eu creio que de muitos, contra o divórcio. E eu fico assustado, talvez, quando vou numas assembleias da convenção, eu vejo colegas apresentando outra mulher que não é dele. E de uma forma tão aberta, e a outra está vivendo ainda, não é que a outra morreu, não. E andando, desfilando, sem um pingo de vergonha na cara. E os colegas abraçam e fazem uma festa. Meus irmãos, há 40, 50 anos, isso seria uma vergonha, seria deprimente. Mas o pecado, sendo tolerado por muitos pastores e suas igrejas, faz com que o temor desapareça e o homem perde totalmente a vergonha e o seu caráter totalmente deformado. É muito triste. Aquela credibilidade que nós tínhamos como pastores no passado está desaparecendo, quase que por completo. O pecado deforma o caráter. A partir do momento que você não trabalha bem com o seu pecado, essa justificação pode causar sérios danos ao caráter do pastor, ao caráter do cristão. E às vezes, o pecado sendo tolerado, ele vai caindo na graça de quase todos. Como eu disse, divórcio com a nova esposa, a outra coitada lá abandonada, sofrendo, ganhando uma merreca, e a outra lá bem mais nova, né? E vivendo uma vida melhor e sendo colocado na frente de todo mundo sem um pingo de vergonha. Estava eu falando num estado, não vou dizer qual é, aos pastores, e antes de começar a palavra, trataram de um pecado de um pastor, ele foi excluído da ordem. Os irmãos querem saber o pecado desse pastor? Havia tido relação com a nora. Já ouviram um pecado desse? Relação sexual com a nora. E se não bastasse, depois de ser excluído, ainda continuaram todos morando na mesma casa. Aonde vamos parar? Os irmãos já ouviram falar de pastores pedófilos? Que apronta aqui, sai aqui e é aceito por outra igreja lá. Nós trabalhamos numa congregação com um pastor pedófilo, que a convenção falou, dá para você assumir esta congregação? E nós assumimos e expulsamos aquele homem de lá, some daqui. Mas
a convenção, num ato de amor, deu outra congregação para ele. Adivinha o que aconteceu lá? A mesma coisa. Hoje ele está fugido, não sei onde está. O caráter deforma, o pecado deforma o caráter da pessoa. Eu queria que vocês me acompanhassem nessa leitura bíblica de 2 Samuel, capítulo 11, dos versículos 6 a 13. Veja a que ponto chega um pecado não confessado. Por isso que precisamos tomar muito cuidado, meus queridos irmãos, porque... Acharam aí? 2 Samuel? Deixa eu achar aqui. Capítulo 11, versículo 6 em diante. Acompanhe essa leitura e veja como uma pessoa obcecada pelo pecado, a que ponto ela começa a chegar. Então Davi mandou dizer a Joabe: traze-me Urias o Eteu, e Joabe o enviou a Davi. Veja bem que Davi já estava com um plano engendrado para fazer alguma coisa, para encobrir o seu pecado e ficar com a mulher de Joabe. E Joabe não era judeu. Joabe era um Eteu. E vocês vão perceber que Davi, que era aquele homem de Deus, com seu caráter deformado e pecado não confessado, se torna pior do que Joabe, que manteve um caráter íntegro. Urias, aliás. Davi se mostrou interessado em saber como ia a guerra. Urias veio a Davi e este lhe perguntou: como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra? Os irmãos sabem que ele não tinha interesse nenhum de como ia a guerra. Ele não queria saber nada disso. Ele queria trazer Joabe para continuar o seu plano de justificar o seu pecado. Eu mudei de novo? Que coisa. É Urias. Joabe era o perseguido. Quando eu mudar, vocês mudam aí, tá? Ele não tinha interesse nenhum de saber como estava a guerra. Ele estava engendrando planos para justificar o seu pecado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você estiver em pecado, cuidado com quem você vai conversar. Porque os irmãos sabem que tem conselheiros para todos os gostos. E você pode buscar um conselho de alguém que continua pecando e não confessando o seu pecado. Muito cuidado, guardem isso, que mais para frente vamos falar. Versículo 8, depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Olha o que o pecado faz, tentando comprar. É coisa mais parecida com Brasília, né? Tentando comprar Urias. Vai para casa, você vai me ajudar a justificar o meu pecado. Versículo 9, mas Urias dormiu à porta do palácio real com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Os irmãos sabem por que Davi queria que Urias fosse para casa? Exatamente para que ele deitasse com Batseba e com isso o filho passaria a ser dele e não de Davi. Olha o que o pecado faz. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de viagem, por que não fosse para casa? Eu estou com uma dó de você, rapaz. Você precisa descansar. Por que você não foi para casa? Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra não farei isso.
Olha a fidelidade de alguém que nem tinha ideia do que estava ocorrendo, em comparação com aquele que estava encobrindo o pecado. Mais uma tentativa de um homem de caráter deformado pelo pecado. 12. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou a comer e beber com ele e o embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos do Senhor, mas não foi para a sua casa. Perceberam que todas as tentativas de Davi para justificar o seu pecado deu errado, mas ele continuou justificando. Vamos lembrar como se começa a deformação de um caráter. Ele viu o objeto da tentação, Batseba, depois deu o segundo passo, pediu para trazê-la, e o terceiro passo, adulterou. E agora o que fazer? Esse é o grande problema quando nós caímos em pecado. A nossa tendência nem sempre é confessar, mas é justificar. Essa é a nossa tendência. Porque o nosso orgulho vai dizer o quê? Você vai confessar para sua esposa? Você vai confessar diante das pessoas? Não. Você é uma pessoa extremamente importante. E o seu orgulho vai fazer com que você não confesse. E você é sugestionado pelo inimigo a continuar escondendo o pecado, porque até então está dando certo. Esse é o grande perigo, meus irmãos. É a nossa tendência de esconder o pecado. E eu vou abrir um parênteses aqui também, para dizer que no meio batista nós temos uma deformação fantástica de caráter de ovelhas. Uma ovelha pronta aqui na sua igreja é excluída depois de todos os passos bíblicos, e ela corre para uma cidade e pede uma carta de transferência e reconciliação. Não sei quem inventou isso. Aí a igreja aceita. Em vez de falar, não, você volta lá na igreja, onde você foi excluído, acerta tudo, e aí depois a igreja vai mandar a carta e nós vamos aceitá-lo aqui. Muitos dos nossos colegas encobrem pecados de ovelhas porque não confrontam. Vocês já viram essa história? A pessoa é aceita lá. Nosso sistema aqui na Piba, se foi excluído aqui, pediu carta para alguém, ok, manda ele vir aqui. Ah, mas ele não tem condições, ajudamos a pagar a passagem. É aqui que ele vai se colocar diante da igreja e pedir perdão, para depois mandarmos a carta de transferência. E é interessante o corporativismo pastoral, né? A pastora pronta numa igreja, corre para a igreja de um amigo e ele é aceito por aclamação. Como está faltando Natãs nos dias de hoje, para confrontar o pecado. Há um versículo muito interessante, 2 versículos, Provérbios 28, 13 e 14. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Outra coisa que as igrejas falham redondamente, esse pica-pau aí precisa dar uma tilingada nele, gente. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. Outra coisa aqui, meus irmãos, se você não exige que a pessoa abandone o recado, não dê carta de transferência. E se você que está recebendo tem certeza absoluta que ele não abandonou aquele pecado que ele deixou naquela igreja, não aceita, porque ele jamais vai alcançar a misericórdia. A sua misericórdia não vai valer absolutamente nada. E aí o texto do versículo 14 diz: feliz é o homem que sempre teme ao Senhor. Eu até frisei essa palavrinha, sempre teme ao Senhor. Mas o que endurece o coração virá a cair em desgraça.
É interessante, eu não sei porque Deus permitiu que fosse colocado esse, é um advérbio, né? Sempre. Teme ao Senhor. Não é teme ao Senhor, sempre, sempre teme ao Senhor. Nós, pastores, temos que tomar muito cuidado. Nós temos um status muito grande diante da igreja, diante das pessoas, diante da nossa cidade. E qualquer queda nossa, nós vamos talvez evitar que as pessoas descubram a nossa queda, descubram o nosso pecado e vamos encobrir o nosso pecado. O Salmo 32, 3, Davi: enquanto me calei, meus ossos se consumiram. Esconder o pecado é pura ilusão, meus irmãos. Eu tenho essa tendência. Agora vocês todos são santos, vocês não escondem os seus pecados. Eu tenho essa tendência de esconder pecado. Não são aqueles pecados que causariam impacto na igreja, na sociedade ou na minha esposa. São aqueles pecados dentro do meu coração que são fruto dos meus pensamentos, das minhas fantasias, às vezes em sonhos. Não sei se vocês têm essas tentações. Eu tenho que trabalhar isso no meu coração. Por quê? Porque é impossível nós escondermos os nossos pecados diante de Deus. Eu quero terminar esta palavra dando uma dica como não esconder pecado. Em primeiro, porque é impossível esconder pecado. Ninguém esconde pecado. Você pode esconder da sua esposa, dos diáconos, líderes da sua igreja, mas tem uma pessoa. Você não pode esconder o seu pecado. É para Deus. E é impressionante como nós somos bobinhos. Achamos que estamos abafando, escondendo o pecado. E Deus olhando para você e talvez rindo. Que tolo que é você. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139. Se eu subir lá no céu, tu lá estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar asas da alvorada e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, ninguém vai me ver. E a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não são escuras para ti, Senhor. Não existe trevas para Deus. Tem um holofote em cima de você. Não tem como você esconder de Deus. Por isso, esconder o pecado é pura ilusão. Só resta-nos um caminho: confessar o nosso pecado. Claro, primeiro nós temos que trabalhar para não cair na tentação. Mas vamos supor que você caiu na tentação. O que fazer? Esconder de Deus, já viu que não é um bom negócio, não tem jeito mesmo. Não dá, é impossível. Aí você tem 3 caminhos para a reconciliação. Eu entendo que ocorre 3 tipos de pecados na nossa vida. Aquele pecado que você fala só para Deus, aquele pecado que você fala só para 1 ou 2 irmãos maduros na fé, e aquele pecado que você pode abrir o coração para talvez toda a igreja. Vamos supor que você indo para casa, você está de carro e passa uma jovem escultural, talvez loira, talvez morena, depende da sua preferência. Ao invés de você dizer, Senhor, olha, que bela criação que o Senhor fez, eu quero te louvar. Você não vai falar isso. Você vai olhar para ela, vai olhar 2 vezes, talvez 3 vezes. E se o trânsito estiver parado, você vai dizer, que providência divina de Deus, né? O trânsito está parado. Aí você chega em casa, fala, querida, senta aí, eu preciso te contar uma coisa. Olha o que eu fui tentado hoje. Aí você conta para sua esposa.
Ela falou, o mesmo aconteceu comigo, eu vi um cara hoje. Não estou falando do seu caso. Não, eu vou contar o que aconteceu comigo. Você não vai querer ouvir. Essa primeira tentação, eu digo que você tem que trabalhar com Deus, estão somente com Deus e mais ninguém. Porque a sua esposa pode olhar para você e talvez dar até um tapa na sua cara. Esse é o tipo da confissão, porque não foi consumado o pecado, foi aqui na mente. Fale com Deus, pede ajuda. Mas se esse pecado persiste na sua vida, ou talvez ele alcance uma dimensão maior, procure um colega. Segundo passo, colega, eu preciso que você ore comigo. Nós vamos marcar alguns encontros. Eu estou sendo tentado nessa área e antes que eu caia, eu preciso de socorro. É o segundo. Mas 2 colegas fiéis. Porque tem aqueles colegas que querem que todo mundo ore pelo seu problema. Tem um cuidado todo especial por você. Vamos orar pelo nosso irmão. Mas por que orar? Nós vamos orar, sabe por quê? Porque ele aí conta toda a história. Você vai confessar somente para 1 ou 2 colegas. E tem aquele pecado que você confessa publicamente. Você chega, irmãos, por favor, ore por mim, porque o meu filho adolescente está com a cabecinha meia confusa lá na escola, tantas coisas que ele ouve, tantas aberrações que ele ouve, essa questão de gênero e tal. Ore para que eu tenha sabedoria. Você pode dizer isso publicamente. Você pode ter isso publicamente. Conta-se a história verdadeira no meio batista. Talvez muitos de vocês não viviam naquela época como pastores. Somente os de 70 para cima. Que um pastor, num dos estados aqui do Brasil, teve a tentação de olhar para uma jovem casada e muito bonita. Ela era bonita e eu conheci, muito bonita. E ele um dia a chamou no gabinete. Eu procurei verificar todos os detalhes e a história é mais ou menos essa. Ele falou, eu te chamei aqui porque eu preciso confessar um pecado. Eu tenho cobiçado você. Isso não é confissão de pecado, isso é cantada santa. Eu preciso confessar esse pecado. Ok. Ela saiu do gabinete, ligou para o marido. Olha o que o pastor fez hoje. No próximo domingo, teria um culto administrativo na igreja. Esse homem levanta e desmascara o pastor na frente de todo mundo. Resumo da história. A igreja se dividiu e foi um tremendo escândalo na época, que a maioria de vocês nem viviam. Ele foi fazer a confissão para alguém que não deveria receber aquela confissão. O máximo que ele podia fazer era confessar diante de Deus, Senhor, por favor, me tira isso da minha mente. E se ele não conseguisse, arrume um colega. Colega, eu não vou citar nomes, mas eu tenho uma ovelha que me tira do sério. Você vai orar por mim e nós vamos nos encontrar. Socorro, me ajude. Mas o resumo da história, meus irmãos, é que não dá para esconder pecado. Você tem toda a liberdade de pecar. Ninguém te segura. Mas nunca terá liberdade de controlar as consequências do seu pecado. Você pode sair daqui e pecar, ter essa liberdade, mas as consequências fogem ao seu controle. As consequências não são possíveis de serem controladas. O melhor caminho é confessar. Aliás, o primeiro caminho, melhor mesmo, é não cair em tentação. Mas se você vier a cair, confessa correndo. Correndo.
Porque vocês vão perceber que Davi avançou no seu pecado, e a partir daquele momento, todos nós sabemos a consequência. A espada jamais se apartaria da sua família. E Deus não se agradou. E quando Deus não se agrada do nosso comportamento, é algo extremamente sério. Termino com um caso, numa igreja que eu fui membro na minha adolescência para a juventude. Havia um homem líder na igreja, de caráter muito reprovável, mas havia um certo corporativismo entre a liderança. Aquele homem chegou a ser notícia num jornal de São Paulo chamado Notícias Populares. Um jornal que se exprimia, saía sangue. E esse homem foi avançando no seu pecado. E não tinha nenhum Natan para confrontá-lo. Ele avançou. Chegou ao ponto de ter outra família já com filhos de 7, 8 anos, sem ninguém soubesse. Quando tudo foi descoberto, aquele homem foi excluído da igreja, abandonado pela esposa e pelos filhos. Esse homem adoeceu, ficou internado no hospital, e o único que entrava no seu quarto era o seu filho, que é um pastor, porque ele estava podre, cheirava carniça, podre. Mais tarde, conversando com seu filho, ele disse: o pecado apodreceu o corpo do meu pai. Abandonado, ele falou: eu era o único que suportava entrar no quarto do meu pai. Ele teve toda a liberdade de pecar, mas não teve nenhuma liberdade de controlar as consequências do seu pecado. Querido Deus, nosso Pai, proteja-nos e fortaleça-nos para suportarmos as terríveis tentações que diariamente vêm sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sempre bem pertinho do Senhor, com profundo temor de quem o Senhor é, para que não venhamos a cair e enfrentar situações difíceis, cujas consequências poderão, inclusive, matar a nossa vida. Que o nosso caráter possa ser visto pelas nossas ovelhas, pelas autoridades da nossa comunidade, pela nossa vizinhança. Um caráter bonito de ser visto. Um caráter digno de fazer com que as pessoas procurem a igreja que nós lideramos. Proteja-nos, ó Deus. Torna-nos sensíveis à influência do pecado, porque nós precisamos da tua ajuda. E o Senhor sempre quer estar bem pertinho de nós. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.